mais rápido do que uma bala, mais possante do que uma locomotiva, capaz de chegar ao topo de um edifício com um simples pulo. Olhem, lá no céu, acho que é um pássaro. É um avião. É o Super-Homem. Para o alto e avante! Atenção, esse podcast é proibido para menores de 12, justamente para quem tem TDAH, para maiores de 60 anos, religiosos, para pessoas sensíveis, assustadores em geral. Ouça sua. Filhos do Cabaré. Senhoras e senhores, estamos começando mais um Filhos do Cabaré. Esse podcast chegando. Esse podcast é de super, como é que eu vou falar? Sei lá, dos Vingadores, da Liga da Justiça, qualquer coisa dessa aí, os X-Men, sei lá, eu penso numa coisa e na hora que eu vou começar a falar não vai, eu esqueço do que eu tenho que falar. Tô ficando velho, nem sei como é que vai ser quando eu chegar na idade do Murilo. Tudo bom, Murilo? Tudo bem, pessoal. Queria agradecer aí aos nossos ouvintes de todos os continentes. Esses ouvintes que são que nem os ouvintes da antiga Rede Manchete. São ouvintes qualificados. Ouvintes que estão aqui juntos para compartilhar o conhecimento e o desconhecido. Lembrando você o seguinte, que os poetas eles odeiam o ódio e fazem guerra à guerra. Eita, nós, hein? O superpoder do Murilo é fazer rima ruim. Ai. E aí, sujeito? Fala, rapaziada. Beleza? Tudo certinho. Mais uma semana que vem é mais uma semana a menos que a gente tem pra viver. Nessa mais uma semana a gente vai falar de umas coisas bem super legais. Ou não, né? Depende do ponto de vista. Porque às vezes eles podem ser uns filhos da putas. Foi meio estranho isso aí, mas tudo bem. Hoje eu não vou precisar botar um bip, não. Eu falei, eu vou botar bip toda vez que você ficar xingando à toa agora. Quero saber. Não pegou essa referência ao The Boys? Não pegou, né? Não peguei. Na verdade, eu tava lendo outra coisa quando você tava falando. Por isso que eu até demorei a ver. Rapaziada, a gente vai falar hoje sobre um tema que é presente nas nossas vidas, né? Mas, obviamente, de uma forma ficcional, né? Que todos nós aqui já nascemos em um mundo em que já existiam os quadrinhos de heróis, né? Por exemplo, o Batman, Super-Homem tem mais de 80 anos, né? Capitão América também é bem antigo, né? Tem vários heróis aí que eles ficavam fazendo parte de nossas vidas hoje em dia, mais ainda com essa questão da cultura pop, de filmes e séries, né? Que a gente velho, né? Então estão realizando nossos sonhos de infância, né?
que a gente sempre, quando via um desenho animado ou lia uma história em quadrinho, imaginava ver aquilo nas telas. E hoje em dia a gente tem uma overdose de filmes de herói, né? Tá até enchendo o saco, né? Tá caindo a qualidade, porque obviamente se aumenta o número de filmes, você vai cair, você não aguenta manter a qualidade, né? E também, obviamente, alguns arcos são bem bobos, bem chatos de heróis, então é difícil para a galera que vai adaptar ter coisas que vão realmente ser atrativas para a galera. Só que a gente vai conversar hoje sobre o seguinte, né? E se eles existissem de verdade? Se tivesse um vigilante que andava pelas noites de uma grande cidade aí, metendo a porrada em bandido, né? Se tivesse um advogado cego que à noite sairia para combater o crime, se tivesse um extraterrestre super poderoso que tivesse poderes, inclusive, para acabar com a humanidade, se assim o desejasse, como a gente reagiria, como a gente viveria num mundo desse, né? Se tivesse um deus nórdico, né, andando entre nós, como que seria essa questão, né? Como que seria um pária da sociedade? Por exemplo, se existisse um Batman ou um equivalente, um cara que tivesse seus apetrechos tecnológicos e saísse por aí à noite levando terror para bandidos, a gente se sentiria mais seguro, menos seguro, se sentiria fragilizado em relação a um cara super poderoso, igual um super-homem da vida, por exemplo. A gente não se sentiria falar, porra, esse cara aí pode se irritar, pode virar um Homelander, né, um Capitão Pátria, né, mencionado aqui pelo Henrique na introdução. Murilo, como você acha que seria isso? Como que você, do seu ponto de vista, assim, como você acredita que a humanidade reagiria? Se seria normal, tipo, por exemplo, no Rio. No Rio é normal você ver famoso. Então as pessoas não ficam tietando um famoso na rua, entendeu? Porque é normal, entendeu? Os caras vivem, estão sempre na praia, aeroporto, no shopping, essas coisas, então a galera não fica muito tietando essa galera, então seria um negócio meio banal, tipo, tá aí os heróis aí. Você acha que pode acontecer várias coisas, né? Pode ter um fã-clube, né, daqueles fãs, aqueles fãs, como eu vou falar, muito fervorosos, né, ao ponto de se tornar uma legião desse herói. O que você acha que aconteceria, Murilo? É uma situação bastante icônica, muito diferente, né? A gente imaginar a existência dos super-heróis. Acho que, assim, uma primeira coisa que a gente precisaria imaginar, pensar a respeito, quais seriam esses super-heróis, né? Se eles seriam os super-heróis da Marvel ou se eles seriam os super-heróis da Hanna-Barbera, porque isso mudaria bastante coisa, sendo super-heróis de um grupo ou de outro. Mas, independente disso, a humanidade ela seria bastante diferente. Então, as leis, elas haveria um impacto sobre as leis, haveria um impacto sobre a perspectiva das pessoas em relação à justiça, haveria um impacto sobre a própria existência das pessoas nesse mundo, a existência de super-heróis. Para que houvesse os super-heróis, a existência deles, necessariamente deveria haver a existência do anti-herói. Então não seria possível a existência dos super-heróis se os anti-heróis eles não existissem também, e com poderes parecidos ou com poderes similares. Porque o super-herói ele está incutido
na filosofia. Né? Se você pega alguns filósofos, eles já pensavam já sobre essa questão dos super-heróis. A própria religião, se você pegar, por exemplo, o Zen budismo, ele, de certa forma, ele prevê no mundo espiritual a existência dos super-heróis. Então, assim, para que os super-heróis eles pudessem existir e pudesse haver um equilíbrio no planeta, haver um equilíbrio na existência humana, é necessário que o anti-herói ele exista também, porque no Zen budismo, toda vez que um mestre do bem ele surge na humanidade, obrigatoriamente um mestre do mal também tem que surgir. Porque no Zen budismo, as coisas elas não são essencialmente boas ou elas são essencialmente ruins. Elas são essencialmente aquilo que elas são. E ambas são importantes para que haja um equilíbrio. Então, se eclodisse o surgimento de super-heróis, para que a humanidade ela não ficasse desequilibrada, não houvesse um desequilíbrio, seria necessário o surgimento do anti-herói. Ele viria para que o equilíbrio ele pudesse ser alcançado. E aí, então, a humanidade ela iria viver constantemente nessa relação ambígua, porque você viver na verdade, viver a ambiguidade. Então, essa coisa do herói, que ele vem para salvar, ele vem para mostrar os seus poderes dentro da generosidade, dentro da bondade, dentro do bem-querer do próximo. E aí você teria também o anti-herói, que ele viria no sentido oposto, no sentido de querer o mal das pessoas, querer que a humanidade ela não progredisse, buscando que a humanidade ela se tornasse essencialmente má. Então você teria uma sociedade ou um mundo em que essas duas esferas elas constantemente iriam se completar. Se você olhar isso sob certo aspecto, ele já existe. Ele já existe. Por vezes, um lado ele tem mais força, por vezes o outro lado tem mais força. É claro que não existe a figura do super-herói, como a gente conhece, né? Mas esse embate entre os opostos, eles existem constantemente. Eu acredito que a vinda dos super-heróis, eles iriam superlativar esse tipo de situação, né? Então a gente teria o mal mais profundo e o bem mais profundo. E seria mais fácil você conseguir visualizar e separar as duas coisas. O mundo que a gente vive, às vezes, o próprio bem, ele, quando você observa, você não sabe se é bem de fato ou se é mal de fato, e assim também é aquilo que é ruim, você não sabe se aquilo de fato é ruim ou é bom. Agora, a vinda dos super-heróis, esse tipo de situação ficaria mais claro, a gente conseguiria enxergar muito melhor o que é bom e o que é ruim. É claro que para muitos a vinda dos super-heróis seria uma forma de fazer com que a humanidade avançasse, a humanidade melhorasse, a humanidade ela pudesse dar passos importantes rumo ao combate à criminalidade, ao combate às coisas que são ruins, ao combate a aquelas âncoras que nos prendem a determinadas antíteses do qual a civilização está mergulhada. Contudo, se nós tivermos, por exemplo, a vinda de super-heróis da Marvel, eu acredito que esses super-heróis eles seriam super-heróis dentro de uma luta de classe,
mais identificado com as classes mais poderosas. Se fosse os super-heróis da Hanna-Barbera, dentro da luta de classe, eu visualizo que eles estariam ligados mais com as classes sociais menos favorecidas, a classe social ligado aos trabalhadores, né, os obreiros, e assim por diante. Ô, Murilo, mas você falou de vilão. Nós já temos os vilões aí, né, que encaixam perfeitamente nesse papel, né? Sendo que talvez se assemelhe mais a um vilão do James Bond ou do Missão Impossível do que qualquer outra coisa, né? A gente já tem um Elon Musk aí no mundo, tem o Trump, né? Vilão já tem. Vilão já tem, só falta o herói para combater esses malucos aí. Porque a ideia desses caras de mundo aí é bem pirada. É muito pirada. Mas eles são mortais, isso é a primeira coisa. E outra, eles não têm superpoderes, né? Eles são poderosos, mas não têm superpoderes. Mas se assemelha mais ou menos, por exemplo, o Lex Luthor. Que talvez o maior herói de todos, que é o Super-Homem, o maior inimigo dele é um ser humano. Mas super inteligente. Mas não se esqueça que aparece durante a história a antítese dele, que era aqueles que vieram do mesmo planeta deles. Você lembra daquele trio? Não, sim, vem o Zod. Tem o Zod, tem o Apocalipse, mas o Lex Luthor ele tem a capacidade de manipular o Super-Homem, né? E ele sempre fez isso, em todo filme, tudo, ele sempre acaba manipulando. Ele só faz isso, ou seja, ele não tem superpoder, nada, mas ele vai manipulando o Super-Homem para levar naquela situação que ele gostaria de colocar o Super-Homem, né? Somente em saia justa, né? Em pontos que o Super-Homem fica assim, porra, se eu ultrapassar essa linha aqui, eu vou dar razão ao Lex, né? Por exemplo, mas ele é um grande gênio do mal, né? Sim, mas é sem superpoderes. Ele tem a sapiência, vamos colocar dessa forma, assim. E o dinheiro, né? Você pode perceber que ele é um ser humano ímpar. Se você pega, por exemplo, o Elo Mushi e o Buchinho, eles não têm esses superpoderes, né? Na verdade, eles não são seres humanos muito mais inteligentes que a média. Inclusive, se você olhar, sob certo aspecto, eles são até estúpidos. Muito, muito. O Musk, então, é muito estúpido para muita coisa. Mas que não falei de início, o Musk, para mim, ele se assemelha mais a um vilão do 007 do que de um herói mesmo. Pois é. Ele parece aquele Boca Metálica, né? O Jaws. Ô Henrique, e você? Que tu vai vir com algum herói de anime aí, essa merda? Mas fala um herói aí que você... Já tô malhando antes de você falar. Eu já tava esculachado antes. Eu acho que... Pré-esculacho. É o pré-esculacho. Antes de falar merda, já tomo xingo já. Eu acho que não ia ser tão simples assim, né? A gente tem que colocar algumas coisas a mais nessa discussão, que é como seria isso? Seriam pessoas à parte? Elas surgiriam? As pessoas ganhariam poderes? A partir de agora, a sociedade é uma sociedade que nascem pessoas com poderes, né? Ou seriam vilões e não existiriam os vilões com poderes, mas só apareceriam os heróis. E aí aconteceria o que nem o Murilo falou. Deve existir algo que vai contra eles, com o mesmo nível de poder. Senão, acontece o que acontece em The Boys, né? Que você tem uma supremacia de alguns seres que têm poderes, né? No caso de The Boys, pessoas que foram injetadas com algum composto ali. Mas como que seria isso?
Eu acho que se nascer, a partir de agora, vamos supor assim, a partir desse ano, a sociedade passa a ser uma sociedade em que pessoas nascem com superpoderes. Eu acho que vai começar a existir toda uma briga filosófica também em volta disso. E aí, inevitavelmente, vão ter pessoas que vão ser vilãs, vão ter pessoas que vão ser heróis, vão ter pessoas que vão ser anti-heróis, né? E como a gente vive na sociedade que a gente vive, conhecendo o mundo do jeito que ele é hoje em dia, né? Do jeito que as pessoas são, não só hoje em dia, mas ao longo da história, eu acho que existiriam muito mais vilões do que heróis. E não digo nem pessoas fazendo coisas ruins, mas no sentido de pessoas fazendo coisas para melhorarem o lado delas. No caso, assim, vou fazer mal para o outro, vou pisar no outro, desde que isso me traga algum tipo de benefício. Isso 100% do tempo errado? Não acho que seja 100% do tempo, dependendo do que você faz, né? Não acho que é 100% do tempo errado, mas eu acho que isso ia atenuar cada vez mais. Então, se eu posso ganhar as coisas através da força, por que eu não vou usar a minha força a meu favor, né? Sem que isso tenha consequência, porque pensando numa sociedade de super-heróis, como você vai fazer eles terem algum tipo de consequência? Entendeu? É complexo. Eu acho que é muito mais complexo do que só apareceu, né? E a gente teria que analisar melhor como ficaria essa situação, né? Vocês chegaram a pensar nisso? No caso Então, quando você tá falando aí, quando você estava falando aí, me veio muito à cabeça, realmente seria a relação de The Boys com esses seres superpoderosos, assim. Para mim seria essa relação das pessoas, mais ou menos igual The Boys. Tem aqueles que são fãs pra cacete, né, que os caras no The Boys, além deles serem superpoderosos, né, eles também são quase rock estrelas, né? Rockstars, né? Os caras têm, entendeu? Os caras, porra, são astros de filme, tem história em quadrinho, vende produto, entendeu? Várias coisas que eu acho que o mundo se semelharia mais a isso aí. E aí também até aquele outro lado, né, que se levantaria contra essa galera, né? Eu acho que já teve um episódio, a gente falou mais ou menos sobre isso, foi de questão de ponto de vista, né? Quando a gente até usou o The Boys como exemplo, né? Porque The Boys, para quem não sabe, The Boys não são os heróis. The Boys são os caras que combatem os heróis na série. Eles que são os The Boys. Tem que explicar, né? Isso, porque tem gente que acha que The Boys é uma série de direita. Então, tem isso, né? Tem cara que não entende, não consegue... Não consegue captar isso aí, né? Que é um tapa na cara da direita, né, The Boys, né? Não, tem gente que não entendeu muito bem a série. Eu conheço gente assim. Nossa, do caralho, você já viu? Não sei o que, nossa. As pessoas querem ser igual ao Butcher, mas não entenderam o principal objetivo da mensagem da série. Mas aí é que nem a gente falou, que nem eu falei, né? Em The Boys são pessoas específicas que têm poderes. Agora, se a gente está numa sociedade em que mais pessoas têm, que é uma coisa mais comum, né, a porcentagem de pessoas, a maior parte das pessoas não são as que não têm poderes, eu acho que você cria uma maior oposição, sabe? Então, ali a gente pegou os caras que não têm poderes e o que eles tiveram que fazer uma hora para conseguir se opor mais, né, foi um dos caras começar a ter poder, né? Ou chamar gente que tem poder, um dos caras também que estavam descontentes ali, uma das pessoas descontentes também, ajudar eles, né? Porque senão você fica muito para trás. Porque nem todo mundo é o Batman. E nenhum dos The Boys é o Batman. Não tem um Batman ali. Exatamente, nem com preparo e dinheiro suficiente consegue dar um jeito, né? E mesmo assim, o Batman, geralmente a primeira coisa que o Batman faz é apanhar, né? É muito. Então acho que a gente tem que olhar bem para isso aí, essa questão do vai ser uma sociedade de super-heróis, vai ser uma sociedade com pessoas com... Não uma sociedade de super-heróis, uma sociedade com pessoas com superpoderes. Porque a gente pode começar a analisar também o quão
esses superpoderes, né? Que tipo de superpoder faria bem para a sociedade, né? Para a evolução da sociedade. Viraria completamente, exatamente isso, né? Viraria completamente uma outra sociedade. E vocês acham que afetaria a religião, por exemplo? Se estivesse no caso de um superpoderoso, assim. Tipo, que nem tem muitos arcos de quadrinho que faz um paradoxo entre entre o super-homem e Jesus, por exemplo, né? Você tem, por exemplo, o Thor, que é literalmente um deus, né? Vocês acham que isso afetaria a religião? De chegar ao ponto assim, que para as pessoas Deus que é super poderoso, né? E aí teriam alguém super poderoso entre nós. Vocês acham que abalaria a fé das pessoas? A primeira coisa, eu acredito que a religião ia dar um jeito de procurar alguma coisa na Bíblia ou nos textos chamados textos sagrados para conseguir encaixar os super-heróis lá dentro. Então, a primeira coisa seria a adaptação da religião em função do que acontece no mundo. Então, em algum ponto ali, eles iriam conseguir mostrar que não, que lá já era previsto, que lá já estava já nos textos sagrados, né? Para que eles pudessem fazer com que essa realidade ela também fosse aventada pelos textos sagrados. Outro que talvez alguns super-heróis, os próprios, teriam igrejas que cultuariam eles. Então, talvez iam surgir igrejas, e algumas dessas igrejas elas iriam cultuar os próprios super-heróis como divindades, o que não estaria muito fora do esperado, né? Porque há uma tentativa. Se você olhar um próprio fã-clube, ele é uma forma, assim, tanto quanto suave de fazer isso, né? De você fazer um culto àquelas pessoas que você acredita ter determinadas características ou determinadas atributos que você vê como atributos que são de poucos, né? Então, isso vale para fã-clube de músicos, de atores, de esportistas e assim por diante. Viva aí, Henrique, o que você acha? Eu acho que mudaria completamente, né? Nem o Murilo falou, existiriam religiões as religiões, no caso que a gente já tem, elas procurariam nos textos escritos, né, alguma forma de explicar, né? Então, aí provavelmente Moisés aí seria o primeiro super-herói do mundo, o cara que abriu o mar, né? Mas eu acho que existiriam novas religiões, né? Provavelmente um deus dos super-heróis, um deus que possibilitou as pessoas terem poderes, algo do tipo ia aparecer, alguma baboseira as pessoas iriam inventar para conseguir relacionar esse tipo de coisa. Não racionalizando também os superpoderes, falando que existe uma explicação científica. Dificilmente a gente teria uma explicação, agora daria para dizer uma explicação, né, que não seja tipo de The Boys, que eles tomaram um composto ali e é tipo uma droga, e é como se fossem pessoas ultra dopadas, né? Mas então é por aí. Eu acho que acabaria sendo criadas novas religiões em volta disso, né? Algo que explicasse como as pessoas conseguiram superpoderes. Seria interessante se discutir também as questões éticas, né? Como que a ética ela estaria à mercê da existência dos super-heróis. Então, por exemplo, os super-heróis eles iriam viver como, né? Qual seria a profissão deles, né? Como que eles iriam se sustentar, né? As questões monetárias, como estaria ligado aos super-heróis? Outro, um casamento entre um super-herói e uma pessoa comum.
Os filhos dele seriam postos em que critério? Seriam, de fato, seres humanos comuns? Seriam também super-heróis? Será que esses super-heróis, eles, de alguma forma, não iriam estimular uma concorrência entre as pessoas para poder tentar se aproximar desse super-herói? E os super-heróis, eles seriam filhos de seres humanos que, em algum momento, por uma mutação, como, por exemplo, no caso do Homem-Aranha, ele, então, adquirir um superpoder, ou eles viriam de outro local, de outros lugares do universo, e, ao chegar na Terra, como o Superman, os superpoderes iriam, então, eclodir neles. Então, assim, é uma série de questões éticas e morais que elas ficam à mercê de serem discutidas com o surgimento dos super-heróis, né? Porque eles vão mudar esse equilíbrio em relação a o que é certo, o que é errado, o que é bom e o que é mal na sociedade. Por isso, a importância de você ter o anti-herói, para que haja um equilíbrio, um maior equilíbrio na sociedade, né, se você tiver o anti-herói. Porque se você não tiver o anti-herói, o próprio super-herói, ele pode, em algum momento, na tentativa de fazer com que esse equilíbrio seja alcançado, se tornar o anti-herói. E, na verdade, o anti-herói não necessariamente é um vilão, né? Não. Pode ser aquele herói, puxando um exemplo aqui para ilustrar, o Hancock. Não sei se vocês já viram aquele filme do Smith. Ele é um cara alcoólatra, entendeu? Só faz merda, ele salva as pessoas, mas para salvar alguém ele danifica o patrimônio dessa pessoa de forma, surreal, né? Por exemplo, uma pessoa está no trilho, tem uma cena no filme que a pessoa está no trilho do trem assim, está vindo o trem, em vez de ele pegar ele tem poder para isso, em vez dele tirar o carro da pessoa do trem, ele joga e trava o trem. Então descarrilha o trem, joga o carro da pessoa em cima do outro carro, entendeu? Então ele faz um monte de cagada para salvar a pessoa, que talvez seria às vezes mais fácil, deixasse o cara ali então, que ia dar menos prejuízo. Dentro desse pensamento, se você lembrar, né, dos anos 80, tem o super-herói americano, ele era o próprio anti-herói, né? Ele queria ajudar as pessoas, queria fazer, queria tal, mas ele não sabia lidar direito com os superpoderes, né? Que ele adquiriu, então a chance de burrada era tão grande, né, que às vezes era melhor até ele nem fazer nada, né? Você quer um outro anti-herói, que, como você falou, quer dizer, não é necessariamente ruim, né? Quer dizer, acho que não eticamente ele é assim, até algo muito ético, o próprio Chapolin Colorado, né? Quer dizer, ele tem uma série de superpoderes eles nem sempre aparecem, ou quase nunca aparecem, e por fim das contas, as pessoas mesmas acabam contribuindo para sair daquela situação difícil, né? Porque ele, na verdade, como um anti-herói, ele faz com que abra esse caminho para que as pessoas resolvam os próprios problemas, não ele vai resolver o problema. Já pensou, cara, se existisse um Chapolin de verdade mesmo? Cara, tem outros personagens assim também que eles mais atrapalham do que ajudam, né? Eu não tô me recordando agora, mas eu sei de um, cara. Que mais atrapalha do que ajuda. O fato dele ser. Cara, fugiu agora aqui. Mas é nessa pegada do Chapolin aí. De faz cagada pra caralho e atrapalha mais do que ajuda. E uma coisa, e se esse herói fosse muito violento, apesar de combater o crime? O que vocês acham assim que seria? Porque tem parte da população, por exemplo, que adora violência policial. Entendeu? Adora.
Quando pô, realmente quase goza quando vê vídeo de policial batendo nas outras pessoas, assim, pessoas que às vezes não fizeram porra nenhuma, né? E aí, Só quando estão ali só acontece com eles ficam todo putinhos. Já viu entendeu? Já óbvio, entendeu? Isso é o que mais tem. Aquela história do opressor com o oprimido que o sonho é virar o opressor, né? Então tem essas situações aí de que o cara ele adora, tem essa violência, né? Que tem um alto grau de violência no combate às lutas, eu tô, caralho, que eu vi escrito lutas aqui, que tem o combate que tem esse alto nível de violência contra às vezes é vagabundo mesmo, mas às vezes não é, né? Entendeu? Então, como que seria a reação das pessoas com esse tipo de coisa? Eu acho que seria igual é hoje, de adorar, de ver quando vê o policial esculachando um cara pardo, entendeu? E já logo parte do princípio, pô, ele é pardo, ele deve ter feito alguma coisa mesmo, né? Então, vocês acham que seria da mesma forma também, assim, que as pessoas iriam reagir à violência excessiva desses heróis? Por exemplo, porra, vamos pegar agora um desses caras urbanos, sem superpoderes, assim, mas vamos pegar um desses caras urbanos, tipo um Justiceiro da vida, um Demolidor, um Batman, né? Que são esses caras urbanos, assim, que senta porrada nos outros mesmo, assim, sem dó e sem piedade. Vocês acham que a gente teria esse reflexo que tem hoje das pessoas que entram em êxtase com a polícia, que quando a polícia é bem agressiva contra pessoas que, independente das pessoas terem feito algo ou não? Eu vejo que se fosse surgir um super-herói hoje, certamente esse super-herói, ele seria um super-herói muito violento. Porque a gente vive uma sociedade em que há um fetiche com relação à violência. Então, nós somos uma sociedade que a gente espera que haja paz, a gente espera que haja justiça, a gente espera que haja uma relação de combate à criminalidade, mas sempre com muita violência. Então, não basta apenas combater a criminalidade, prender as pessoas que, por algum motivo, fizeram algo contra a lei, ou que tenha tido uma relação aí ruim para com o próximo, né? Isso só pode ou só faz algum sentido se isso vier com muita violência. Justamente porque a gente vive um período, né, histórico nosso, em que há um fetiche muito grande com relação à violência. Então, assim, não basta apenas combater a criminalidade, né, mas isso tem que ser feito com um abuso, isso tem que ser feito com violência, indo assim para covardia, né? Então eu creio que nos dias de hoje, o super-herói que melhor encarnasse o espírito desse nosso tempo seria um herói muito violento. E obviamente, como as coisas elas são sempre bastante há sempre uma dicotomia, né, em tudo que é feito, em tudo que acontece, certamente parte da sociedade iria se voltar contra isso, né? Não iria ser uma maioria da sociedade, claro que não, seria uma minoria, mas uma maioria iria, então, se voltar contra isso, iria contestar, né, da necessidade do combate à violência, mas não nesses termos, não dentro de um padrão de uma violência tão grande, tão extrema, fato que isso levar outra parte da sociedade que era a favor disso
a começar, então, se degladiar com a outra parte da sociedade, dizendo que não, que tem que ser feito assim mesmo. Se você gosta de bandido, você que leve para casa, que o cara está aí para ajudar a gente, você está reclamando, que as pessoas elas nunca estão satisfeitas com nada e tal. Então, eu acredito que o espírito do nosso tempo, ou como é que aquele filósofo, né, Zeitgeist, eu não sei muito bem o alemão, né, meus 2 anos de alemão que eu fiz já ficou muitas décadas para trás. Então, o espírito do nosso tempo seria justamente isso, né, de fazer com que o super-herói ou os super-heróis que eclodissem, eles fossem super-heróis extremamente violentos, né, e queria levar essa discussão na sociedade, em que parte iria falar que é isso aí mesmo, tem que quebrar o rabo de todo mundo, né, que não está trabalhando de acordo com a lei, e parte da sociedade iria, uma parte minoritária, obviamente, iria contestar que é importante o combate à violência, mas não com tanta violência assim, porque senão você, inclusive, começa a se comparar aos próprios algozes. Você começa a ficar, talvez, até pior que eles. E aí, a outra questão ética que iria surgir. Bom, então esses super-heróis estão aqui para combater a criminalidade dentro da lei ou fora da lei? Ou nós vamos criar uma lei específica para que os super-heróis eles possam agir de um jeito, não precisem agir como as forças de segurança, por exemplo. Eu acho que mudaria muito também essa questão da lei, né? A princípio ia ser como é que pode dizer assim, tipo Deus ia ficar Deus dará, né? Que o pessoal fala geralmente, você vai ficar meio Deus dará, e aí acho que ia ser muito recorrente o caso de violência extrema, que nem eu falei, dada a nossa sociedade hoje em dia, o cara que tá acima, se ele puder usar a força dele para conseguir alguma coisa, ele vai fazer, né? Ele com certeza vai fazer. E não é como se a gente esperasse que dentro de uma sociedade de super-heróis, né, considerando que a maior parte das pessoas teriam superpoderes, não dá para esperar que todos entendam aquela velha frase do com grandes poderes vem grandes responsabilidades, tendo em vista que a nossa humanidade, as pessoas com mais poder aquisitivo, mais poder financeiro, dificilmente fazem coisas para benefício geral, assim. Não são todas, né? Existem as que fazem, mas não são todas, né? Então, eu acho que as pessoas com grandes poderes não teriam grandes responsabilidades, não. E aí teriam que ser feitas as leis, né, específicas. Mas eu acho que dá para a gente assemelhar essa questão muito com a questão da evolução, né, que a gente teve. Não digo só da humanidade como espécie, mas as coisas que a humanidade fez. Então, as leis mudaram quando foram surgindo novas tecnologias. As leis estão mudando agora com relação à internet também. Eu acho que um tempo atrás, até uns 5 anos atrás, mais ou menos, até hoje, na verdade, é muito discutido as questões da internet, das leis que se aplicarem na internet. Que, teoricamente, não sei hoje em dia o Bruno, que é o cara do direito, ele pode falar muito melhor sobre isso. Que até uns anos atrás as pessoas falaram que a internet era uma terra sem lei, que as pessoas podiam fazer o que quiser dentro da internet. Mas hoje em dia está mudando isso, né? Acredito eu que está sendo criada leis para evitar esse tipo de coisa, né? Aí eles chamam de censura. Aí eles chamam de censura, quando você cria uma lei para falar, vamos segurar um pouquinho, que tá demais, aí não, essa é censura. Não pode. Né? Você é contra a liberdade. Contra a liberdade de ofender os outros. E uma coisa, e se aparecesse alguém que fosse na pegada do Hulk? Tipo, uma coisa que só destrói, né? Que o Hulk nada mais é do que isso, né? Ele só destrói. Lógico, tem versões dele que são conscientes e tudo mais, mas o clássico Hulk que a gente conhece é só uma máquina de destruição. E ele sai destruindo tudo. Nesse ponto, assim, qual impacto vocês acham que teriam, assim, de falar, porra, isso aí é uma bomba relógio ambulante, entendeu?
Eu acho que nesse caso aí os caras iam arrumar um jeito de prender no caso o Bruce Banner, né? Iam arrumar um jeito de prendê-lo e mantê-lo de um jeito que ele não de uma forma dele não se transformar no Hulk. Mas aí a gente tem que entrar na questão também. Será que você não deixar ele se transformar também é um modo de censura? Colocando o corpo dele, ele pode fazer o que ele bem entender, pô. O Hulk fala, meu corpo, minhas regras. Mas porra, mas pensa num sujeito assim. Cara, que doido. É uma coisa que é imprevisível, é incontrolável, sabe? É muito doido, cara. A gente precisa pensar em que tipo de Hulk, né? Porque o Hulk ele também foi sofrendo mudanças com o passar do tempo. Então, por exemplo, o Hulk do século XXI, por exemplo, ele é um Hulk que ele destrói um prédio, ele pula de um hemisfério e cai em outro, ou seja, os superpoderes deles assim, é quase que um superpoder alienígena. Eu cresci com o superpoder do Hulk, do Loferno, né? Dos anos 70, 80, né? Então ele, apesar dessa sua natureza bruta, mas ele gostava dos animais, ele gostava das crianças, ele tinha uma relação dialógica com o mais frágil, né? Então ele, apesar da sua brutalidade, ele tinha um lado humano muito profundo. Então, assim, a gente precisaria talvez contextualizar qual seria esse Hulk, né? Eu acho que se fosse aquele Hulk dos anos 70, dos anos 80, em que o Dr. David, ele vivia fugindo, inclusive ele tinha uma série de restrições, né, na sua transformação no Hulk, que ele era um homem muito ético. Eu acho que talvez esse Hulk fosse bem aceito pela sociedade. Ora, esse Hulk do século XXI, que odeia a câmera, que odeia tudo, que onde ele passa, ele destrói, assim, de forma incontida, eu acredito que haveria uma série de restrições da sociedade com relação a esse super-herói. Eu ainda acho que eles... no caso também do Hulk que você mencionou aí, era contenção de orçamento, né? Você nunca estava em grandes centros, nunca estava sempre em cidadezinha de interior, entendeu? Às vezes era num barracão aqui, um barracão ali. Não nos esqueçamos do seguinte, que a forma como que o cientista ele é descrito nessa série, ele é, antes de tudo, um fugitivo. E se você olhar pelo lado freudiano, ele é um fugitivo dele mesmo. Então, a busca por um local onde traz paz para ele, onde ele pode ficar afastado das... Não que não houvesse, né? Alguns episódios eram feitos nas cidades, né? Mas se você observar, era uma tentativa de fazer com que, de fato, o Hulk não surgisse, né? De evitar o confronto, evitar o conflito, né? Então, chegava em algum momento em que o conflito se tornava inevitável e aí, então, ele se transformava, né? É claro que a questão do orçamento, ela tem uma relação, não tenha dúvida disso. Mas você vê alguns episódios, ele está em grandes centros, ele está nas cidades, né? Está na discoteca e assim por diante. Mas eu acredito que o Hulk dessa série original, ele seria um Hulk, assim, muito bem aceito pela sociedade, porque é um Hulk que também sofre por ser o que é, né? Já o Hulk do século XXI é um Hulk já quase que sem limites, né? Quais limites? Não é o limite da força, não é o limite da ética. Ele, quando ele se transforma, praticamente o lado humano dele praticamente
desaparece para que só apenas o lado besta-fera possa, então, ficar em evidência. O Murilão, tem carochinha hoje? Tem uma carochinha um pouco diferente hoje. Eu queria falar um pouco sobre a morte do George Foreman. Acredito que seja importante falar sobre esse personagem, esse esportista, empresário, que surge num período de grandes lutadores, surge num período de grandes figuras humanas, tanto para o bem quanto para o mal, né? Então, falar das suas excelentes características como lutador, como atleta que ele foi. Ele em algum momento aí foi visto como um atleta que encarnava o próprio status quo dos norte-americanos. Ele teve lutas aí memoráveis, e talvez a mais surpreendente foi a luta contra o Muhammad Ali, que aconteceu em 1974. Uma luta que ficou marcado aí no cartel das grandes lutas que aconteceu na África, e ali houve uma luta entre aqueles que acreditavam do atleta que encarnava esse status quo da sociedade norte-americana, e aquele que era o rebelde, aquele que queria transgredir, que era o Muhammad Ali. Muhammad Ali dizia que todos dizem que eu sou velho demais, sou lento demais, sou fraco demais. Ainda assim ele iria vencer George Foreman, e numa luta incrível. Aqueles que assistiram, e quem não assistiu, assista, que está livre no YouTube. Ele vence aquele que acreditavam naquele momento que era invencível. George Foreman vai fazer uma carreira de boxe impressionante. Ele vai voltar a lutar em 1987, aos 38 anos. Iria ser campeão novamente em 1994, aos 45 anos. Ou seja, ele próprio iria, de certa forma, reencarnar aquilo que Muhammad Ali fez na luta quando ele lutou com o próprio George Foreman. Então, sob certo aspecto, o George Foreman ele acaba por fazer com que a profecia do Muhammad Ali essa profecia ela reaparecesse 20 anos depois, né? Uma luta que ele acabou ganhando cinturão de peso pesado. Interessante que numa entrevista dado à CBN, se não me engano, comentam sobre essa luta com o George Foreman. George Foreman fala que foi a luta mais linda que ele perdeu, foi aquela. E nessa luta ele conseguiu perceber o quão diferente que Muhammad Ali era. Quando você vê a luta, ele diz, eu tô caindo, e o Muhammad Ali poderia me dar mais um soco para que eu fosse pro chão, porque é o que nós boxeadores iríamos fazer. Ele não, ele apenas me observou com os olhos até que eu fosse no chão. Isso mostrou para mim o quão diferenciado ele era em relação aos outros boxeadores, e que ele, além de tudo, além de ser um grande lutador pelas causas sociais, pelas causas dos negros, um período tão turbulento, ele seria, qualquer coisa que ele fizesse, ele seria um grande homem. Ele poderia ser um grande médico, poderia ser um grande advogado, poderia ser um grande professor. Então ele, assim, tece uma série de grandes elogios à figura que foi Muhammad Ali. Então a partida dele é triste por um monte de atributos que esse homem trouxe, né? E pelo fato de que ele faz parte de uma geração que está indo embora, em que os super-heróis eles existiram. E é um afago em a gente que é velho, né, cara? Ver o que ele fez
na época, né, 42 anos, nossa, um idoso subindo no ringue, né? E aí quando a gente passa dos 42, fala, nossa, né? Mas não deixa de ser um afago, né, pra gente que é velho ver o que ele fez, né, cara? Depois de ir lá e conseguir ser campeão mundial, da forma que foi, porra, todo mundo torcendo pra ele, né? Que acabou. O que ele pegou de antipatia uma época, se é que pegou, né? Tem um pouco essa lenda de que nem você falou, mais ou menos que o Muhammad Ali era o bom e ele era o mal. Mas eu sei que quando ele voltou, ele começou ali a enfrentar grandes caras. Enfrentou, o Evander Holyfield, entendeu? Enfrentou o Tommy Morrison, que muita gente fala conhece Tommy Morrison só pelo filme do Rock, né? Aquele Rock 5, aquele filme horroroso. Mas o Tommy Morrison era um puta de um boxeador, cara. Era muito bom, né? Ele era muito bom. Ele tinha um cruzado de canhota inacreditável. Muito bom. E o Foreman voltou enfrentando toda essa molecada aí e acabou sendo campeão, enfrentando o Michael Moore, que era um cara técnico sem pegada. Mas vale o registro. Quem sabe algum dia vale também gravar um episódio sobre George Foreman aqui, que é uma grande personagem também do século passado. Vambora, rapaziada. Vamos lá, boa semana para todos. Valeu, rapaziada. Valeu. Filhos do Cabaré.